assentar-se. Houve 3 dias na história, e esses dias vão ficar marcados, e continuam sendo marcados, após a morte de Jesus. Houve uma sexta, houve um sábado, e houve também um domingo. O que aconteceu na sexta? Jesus foi preso, foi açoitado. Nós conhecemos a história. Foi desfigurado de tanto açoite. Uma sexta-feira de muita dor. Mas hoje é um culto de ceia. E esta mesa está posta aqui. Baixa um pouquinho para mim o retorno, por favor. Esta mesa está posta aqui. E nunca é demais lembrar que toda mesa tem pão. Isso é uma coisa típica nossa. As nossas mesas sempre tem pão, sempre tem café e outras coisas mais. Mas nós estamos falando aqui da mesa do Senhor, e estes versículos que eu li demonstram muito bem isso. Como? Nós precisamos entender algumas coisas a respeito do que foi falado. Então houve uma sexta-feira, muita dor, violência extrema. Jesus foi preso, açoitado. E nesse mesmo dia, crucificado também. Então, muito bem. Após o meio-dia, a própria natureza começou a dar sinais de que algo até então nunca acontecido, nunca visto, estava acontecendo. As nuvens começaram a se ajuntar, houve-se revoadas de pássaro. O céu começou a ter uma tonalidade diferente. Nuvens escuras foram se ajuntando. Então, uma sexta-feira, que estava gerando no coração de todos uma certa preocupação. Então, após o meio-dia, Jesus já crucificado, ele é levado, crucificado, e ali está ele, sofrendo os horrores e as dores, tudo isso para que você e eu não precisássemos sentir ou sofrer. Segundo dia, é um sábado. Silêncio. Silêncio no coração de todos. Porque tão logo Jesus rende o espírito, a natureza se revolta de tal forma e de tal maneira que escurece tudo. A luz sumiu. As trevas tomaram conta que não se enxergavam. Mas nada, isso era, olha, do meio-dia às 3. 3 horas da tarde, o sol ainda está bem no alto. Escuridão total. Os soldados e todos aqueles que assistiram à crucificação de Jesus começaram, eles já estavam, mas começaram a ficar mais pensativos. Então, Jesus rende o seu espírito e fala: Pai, tudo está consumado. Aí a coisa realmente foi de uma forma que Flávio Josefo discorre a respeito disso. Alguém já disse que era a natureza que voltava ao caos, ou era o Senhor da criação que padecia? Porque até então nenhum fenômeno como esse, naquela sexta-feira, aconteceu até os dias de hoje. Como eu disse, chega o sábado. Silêncio. Algumas culturas, como a cultura nossa, aqui no nosso país,
Alguns não comem carne vermelha. Outros comem carne de frango, outros comem peixe. E todas as sextas-feiras, que nós chamamos de Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, isso aqui me remete à minha infância. Moleque, gostava de jogar bola, e pela cultura a gente não podia fazer nada naquele dia. E eu queria jogar bola, mas não podia. E eu insisti, falei que eu ia jogar bola. A minha avó, já contei isso. Minha avó falou assim para mim: toda vez que você chutar a bola, você está chutando a cabeça de Cristo. Olha o terrorismo que a minha avó fez comigo. Naquela hora eu parei de jogar bola. Porque eu ia chutar a bola, era como se eu estivesse chutando a cabeça de Cristo. E eu cresci com aquilo. E toda sexta-feira, que é Sexta-feira Santa, então eu também fico assim meio estranho. E não foi diferente nessa sexta-feira. Um pouquinho antes das 15 horas, fui lá para a minha sala, ajoelhei ali e falar com Deus. Porque hoje foi um dia difícil para mim. Perdi 2 vidas, amigos considerados. Um pastor nosso em Campinas, pastor que falou de Jesus para mim, pastor que me batizou há 43 anos atrás, pastor que fez o meu casamento, pastor que falou nas minhas bodas de 25 anos de casado. Era um pastor que me auxiliava. Rendeu o seu espírito também. Hoje foi um dia difícil. Fui lá fazer o sepultamento. Saí daquele velório. Fui para Campinas para outro sepultamento. De outra pessoa muito querida. Que estava chegando para a igreja também. Engraçado. É um dia de sensibilidade para a gente. A gente fica um pouco sensível. Eu não sou diferente. O silêncio da sexta-feira, do sábado, melhor dizendo, não se compara com o barulho que aconteceu ao terceiro dia, que é o domingo, como hoje. Então nós lemos aqui um texto que ele simboliza muito bem isso que eu quero dizer. Pela manhã, Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus. E chegou, tinha uma pedra que tapava a boca do túmulo, aquela pedra tinha sido removida. Segundo alguns historiadores, aquela pedra pesava aproximadamente 1.500 quilos. Impossível ser removida pela força humana. Mas ela foi. Ela chegou, a pedra estava removida. Ela olhou lá dentro do túmulo, não quis entrar. Não viu o corpo de Jesus. Apenas viu os lençóis assim. E um detalhe, que tinha um lenço dobrado. Ela no auge daquele entusiasmo todo, daquela apreensão toda de não ter visto o corpo de Jesus, ela volta e vai falar com os discípulos. Corre. E chega lá e fala: olha, nosso mestre não está lá no túmulo. E aqui a gente diz, Pedro saiu correndo, um discípulo também saiu correndo, só que o discípulo chegou primeiro. Eu acho que nessa corrida poderia colocar o Gabriel, colocar o Wesley. Quem mais gosta de correr aqui? Tem mais outro corredor aqui. É? A Nicinha ali, Nicinha. Você ia chegar primeiro. Chegaram todo mundo primeiro do que Pedro. Mas Pedro continuou correndo. Deve ter chegado lá sem fôlego. Puxando um ar e não achava. O discípulo que chegou primeiro não quis entrar. Ficou ali na porta e Pedro entra. E o detalhe de Pedro é que ele vê os lençóis,
Mas ele viu que o lenço que Jesus usava na cabeça estava dobrado. Há uma simbologia bíblica a respeito do lenço dobrado. E aqui a gente vê no verso número 7. Há uma simbologia em relação a isso. Era cultura em Israel que quando o senhor daquela casa fosse almoçar ou jantar, os serviçais ficavam encostados do lado, ele não aparecia, os serviçais, mas os serviçais tinham todo o acesso visual à mesa. Então ali eles ficavam observando o seu senhor comer. E se aquele senhor pegasse o lenço, limpasse a boca e jogasse o lenço em cima da mesa, ele estava dizendo que ele não ia voltar mais. Que os serviçais podiam vir, tirar os talheres e guardar, porque ele não ia voltar mais a comer. Mas, se aquele senhor usasse o lenço e dobrasse, colocasse em cima da mesa, aquilo queria dizer que não era para ninguém mexer. Porque ele diz, eu vou voltar, a gente vê aqui, eu voltarei. É aqui onde eu quero chegar. Durante muito tempo eu fiquei pensando, por que Jesus dobrou o lenço, né? Que só pode ter sido ele que dobrou, porque ele tinha um lenço sobre a sua cabeça. Deixou lá cuidadosamente. Por causa desse cerimonial judaico. Porque eles acreditavam dessa forma. Se o lenço ficasse dobrado, estava dizendo que Jesus ia voltar. Ou que aquele senhor ia voltar. O lenço estava dobrado, então está dizendo que Jesus vai voltar. O que esses 3 dias representam para nós nos dias de hoje? Como eu disse, por uma questão de cultura, nosso país tem uma mescla de religiões, mas as religiões que mais predominam é o catolicismo, é o cristianismo, cada um com a sua metodologia religiosa. Uns não comem carne vermelha, outros só comem peixe, outros só comem frango. E a gente não vê nada disso aqui na Bíblia, dizendo que isso não pode acontecer. Mas na Semana Santa parece que a gente dá um stop nessa corrida do nosso dia a dia, a gente fica um pouco mais sensível. A gente começa a rever alguns conceitos. A gente dá uma pensada para ver se a forma e a maneira como nós estamos nos conduzindo está certa ou se não está certa. Engraçado que a Semana Santa ela faz isso com a gente. A outra cultura tem a Quaresma. São 40 dias que não se come carne vermelha. Coisa interessante isso. Eu admiro isso. E quando eu também professava essa fé, eu não comia porque lá em casa eu não comia. Minha avó era muito rígida em relação a isso. Mas o tempo vai passando, a gente vai entendendo algumas coisas, vai chegando a algumas conclusões. Então hoje eu como. Não sou muito de carne não, mas eu gosto de peixe. Comi peixe hoje. Comi peixe ontem. Comi peixe antes de ontem. Ei, pastor, por que você não me chamou, né? Aqui tem um sentido. Porque Jesus dobrou o lenço. No dobrar deste lenço, ele está dizendo para você e para mim, olha, eu vou voltar. E os sinais da volta de Cristo estão cada vez mais evidenciados aí. Que algumas coisas que estão acontecendo. Então é bom que a gente observe isso. E a gente começa, por exemplo, num dia como esse de ceia, a gente rever alguns conceitos. Será que a forma como eu estou vivendo, como eu estou me conduzindo, isso agrada a Deus? Será que
o jeito que eu falo agrada a Deus, a minha conduta fora da igreja agrada a Deus. Porque, gente, ter uma conduta dentro da igreja é uma coisa. E ter uma conduta lá fora é uma outra coisa. Eu tenho um livro antigo, Charles Spurgeon, Príncipe dos Pregadores. Título do livro, Lá Fora, Onde os Pecadores Estão. E nós estávamos lá fora também. Agora, o que é que vai fazer essa diferença lá fora? É a minha conduta, é a sua conduta. Mas, lamentavelmente, gente, a gente não tem percebido mais condutas. E dificilmente a gente tem visto exemplo a ser seguido. O que a gente percebe e que a gente vê e que a gente sabe é que coisas vão acontecendo por aí. E essas coisas que vão acontecendo por aí colocam todo mundo no mesmo patamar. Um comete um desatino ali, joga todo mundo naquele desatino cometido. Um faz uma coisa aqui, joga todo mundo nessa coisa que foi feita. Mas nós não devemos ser assim. Quando a palavra do Senhor diz, e diz com muita propriedade, Jesus, reunido com seus discípulos, Jesus ensinava. E um dia ele virou para os discípulos e disse aos discípulos, para que os discípulos fizessem tudo aquilo que eles viram Jesus fazer. Porque ele disse assim, olha, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu lamento dizer, gente, nós não amamos uns aos outros, não. A gente ama, porque a gente tem interesse. É raro a gente amar alguém despretensiosamente. Desculpe dizer dessa forma também, nós somos as pessoas que mais falamos de amor e mais falamos de perdão. E nós somos as pessoas mais difíceis de amar e de perdoar. Por que eu falo isso? Como pastor, eu converso com pessoas. E sabe o que eu já ouvi? Pastor, fulano também está indo na igreja, então eu já sei o que vem por detrás. Fulano vem. Mas qual é o horário que fulano vai? Fulano vai tal hora. Ah, então eu vou noutra hora. E o curioso que participam da ceia. É uma coisa interessante. E Jesus falou, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Gente, fazem 40 e tantos anos, praticamente 43 anos que eu sirvo ao Senhor. Nesses 43 anos lidando e conversando com pessoas, eu já vi tanta coisa, já ouvi tanta coisa, já participei de tanta coisa. Eu já não me surpreendo mais. Sabe por que eu não me surpreendo mais? Porque eu não posso esperar nada das pessoas. Porque eu penso assim, se você fizer bem, se você não fizer, eu não estou esperando. Mas o que eu percebo, e eu quero discorrer aqui para vocês, já falei isso, vou falar de novo, eu sou repetitivo. Nesses anos todos lidando com gente, eu peguei uma folha de papel, deixei num canto e comecei a anotar os sentimentos pelos quais eu lido com ele ali no gabinete. Aqui lá em Campinas.
A minha surpresa foi que depois de um certo tempo, eu fui ver os sentimentos. E eu consegui anotar 5 desses sentimentos, que nós chamamos de sentimentos ruins. Uns 2 anos, talvez. 2 anos, não. Uns 2 anos, talvez. Numa quarta-feira, eu falava sobre sentimentos ruins. Que toda quarta-feira eu falando sobre sentimentos ruins. Para que você saiba, existem 37 sentimentos ruins catalogados. Mas eu consegui, desses 37, pensar 5 que eu lido com ele, todo dia. E o que me deixa, assim, não mais preocupado, gente, porque eu não posso viver a vida das pessoas, é que você dá a direção, você mostra, as pessoas não seguem. Você está pensando aí, qual que é o primeiro pior sentimento? Você lembra? Quando eu falei a respeito? O primeiro pior sentimento se chama medo. Todo mundo tem medo. Uns mais, outros menos. Todo mundo tem medo. E o medo nós não vencemos tomando remédio. O medo a gente vence enfrentando. Mas qual é a coragem que a gente tem para enfrentar o medo? Muitas vezes o desconhecimento bíblico faz a gente ficar com medo. Porque se a gente lesse mais a palavra do Senhor, a gente ia chegar lá no profeta Isaías, no capítulo 41, no verso número 13. Tem um versículo lá que é um versículo chave. Alguém se lembra o que diz? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Ou seja, não precisa ter medo, eu te ajudo. Isso é Deus falando. Mas a gente acredita? Por que a gente não acredita numa promessa poderosa como essa? Porque existe dentro de nós a dúvida. E a dúvida é um inimigo mortal da fé. Então, o medo é o primeiro pior sentimento. Está na Bíblia. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí vem o segundo pior sentimento. Quem me ajuda a lembrar aí? Livro de Provérbios, capítulo 18, verso número 19. Olha que coisa interessante. E se você tiver que ficar chateado, não fique comigo não, porque não foi eu que escrevi o livro de Provérbios, não. E se você ficar bravo, faça de tudo para você ir para o céu, e quando você chegar lá no céu, você passa direto, não cumprimenta ninguém. Vai lá onde é que está o sábio Salomão e fala para ele, por que você escreveu no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 19? Que é mais fácil reconquistar todas as fortalezas do que reconquistar o coração do irmão ofendido. Ele vai resistir mais do que os ferrolhos de um castelo. Pisa no pé de um irmão aí para você ver. Não vai pisar não, hein, gente? Isso é força de expressão. Pisa no pé de um irmão para você ver o que acontece. Como eu disse, nós falamos de amor, e falamos de perdão, mas nós somos difíceis de amar e de perdoar. De vez em quando eu me deparo com isso, aí eu faço uma pergunto para a pessoa, qual que é mais difícil? Pedir perdão ou liberar o perdão? Alguém pode me responder aí? Qual que é mais difícil? Pedir perdão ou liberar o perdão? Liberar o perdão. Vocês acham que é liberar o perdão? Muito bem. Tanto pedir perdão e liberar o perdão é difícil demais. Isso muda de pessoa para pessoa. Tem gente que libera. Tem gente que não libera. Tem gente que segura.
Já ouvi alguém dizer assim: eu morro, mas eu não te perdoo. E se você morrer sem liberar o perdão, sabe o que vai acontecer com você? Você vai direto para o tacho. É aquele tacho que tem na feira ali, ó. O cara joga o pastel lá, o pastel desce, ele já volta já da minha cor. Você vai direto para o tacho. E foi Jesus que falou, não foi eu não. E se você ficar bravo também, quando você for para o céu, você passa direto e vai lá no trono. E bate na mesa assim, fala: Jesus, eu não concordo. Segundo pior sentimento, chamado ofensa. Parece que não, né? Mas ofende alguém. O ofensor acha que tinha o direito de ofender. O ofendido acha que foi injusta a ofensa. Como nós somos pessoas essencialmente emocionais, nós não somos muito racionais, nós somos mais emocionais. Por isso que a gente se ofende com qualquer coisa. Que a língua portuguesa chama de milindre. Tem pessoas, você não pode falar determinadas coisas para ela não, que se você falar, pronto. Terceiro pior sentimento, qual que é? Me ajuda aí, gente. Terceiro pior sentimento, está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do verso 4. Sabe qual que é? Rejeição. Ah, pastor, eu não tenho rejeição, não. É só você começar a conversar e pontuar algumas coisas, a própria pessoa vai ver como que ela se sente rejeitada. E quando a gente não está bem naquele dia, você chega num ambiente, tem duas pessoas conversando, e quando você chega, as pessoas param de conversar, o que você pensa? Está falando de mim. E não estão falando de você, estão falando do futebol. Mas está falando de mim. Mas está falando de mim. Já é um sentimento de rejeição. Vocês lembram de uma sessão que passava, sessão da tarde, chamava-se Barrados no Baile. Você já foi barrado no baile alguma vez? Não queira não que você passe vergonha lá na porta, eu já fui. E o dia que eu consegui entrar, me pegaram lá dentro. Me puseram para fora de novo. Terceiro pior sentimento, rejeição. Todos os sentimentos que eu estou falando aqui são tratáveis. Mas tem gente que não quer tratar. Quer deixar assim. A vida, ela é feita de escolhas. Escolhe. Quarto pior sentimento. Fala alguém aí. Não é o que você está pensando, não. Você está pensando aí, não é não. Quarto pior sentimento se chama sentimento de culpa. Sentimento de culpa está baseado no se eu soubesse. Ah, se eu soubesse que você ia ficar triste, eu não tinha falado. Se eu soubesse que você não ia gostar, eu não tinha feito. Se eu soubesse, se eu soubesse, se eu soubesse. Se eu soubesse que casamento é tão ruim assim, eu não tinha casado. A gente fica nessa, se eu soubesse. E tem alguém que sabe? E tem alguém que sabe? Então o sentimento de culpa é o quarto pior sentimento. E a gente escuta todo dia. Se eu soubesse. Se eu soubesse. Se eu soubesse. Se você soubesse, você não pegaria os 6 números da quina e marcava lá para ganhar, sozinho ainda por cima. Talvez você falasse, igual o meu irmão falou um dia, eu não quero ganhar sozinho. Quero ganhar eu e o meu pai. Quarto pior sentimento, sentimento de culpa. Preste atenção na sua fala para você ver quantas vezes você fala, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse que isso aqui não ia dar certo, eu não tinha feito. Se eu soubesse que isso aqui era tão ruim assim, eu não tinha comprado. Se eu soubesse. Se eu soubesse. Mas a gente não sabe. Mas a gente vai aprendendo dentro desse processo todo. Qual é o quinto e último pior sentimento?
a falta de perdão. Continue segurando o perdão aí. Não libera não, continua segurando. Continua alimentando esses sentimentos dentro. Continua. Lamento te dizer que isso vai ser uma questão de tempo. Se você continuar alimentando isso. Provérbios capítulo 28, verso de número 13. Diz assim: aquele, aponta o dedo, aquele, não é aqueles não, é aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Você nunca teve a sensação de que você estava andando na esteira, você anda e não sai do lugar? Você anda e não sai do lugar. Preste atenção para você ver se você não está retendo perdão. Que nesta noite o Espírito Santo que está aqui, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando a gente recorre à pessoa do Espírito Santo, Ele mostra. É só a gente ficar atento. A gente ouve tantas coisas aí, tantas vozes a gente ouve aí, mas a gente precisa ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Como disse o meu irmão que está me assistindo agora, um abraço, meu irmão. Está me assistindo nesse momento. Meu irmão, um dia deste púlpito, ele disse: não deixe o pecado te afastar da ceia, mas deixe a ceia te afastar do pecado. Um jogo de palavras, mas é interessante. Às vezes, por causa de coisas que a gente comete, a gente não quer participar da ceia. E quem sabe, se eu lembrar, na próxima ceia, eu vou falar a respeito disso. Mas nós não podemos, gente, deixar que algumas situações nos impeçam de participar da ceia. Esse mesmo João que escreveu isso, ele diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Aí ele vai um pouco mais longe, ele diz que o sangue do Cordeiro de Deus nos limpa e nos purifica de todo. Não é de alguns não, de todo o pecado. Portanto, nós vamos, daqui a pouco, já tomar a posição para nós participarmos da ceia. E eu te digo, faça como Paulo escreveu à igreja de Coríntios, a partir do capítulo 11, a partir do verso 28. Examine, pois, o homem a si mesmo. Quem tem que fazer esse exame de consciência somos nós. Examine, pois, o homem a si mesmo. Só nós que temos essa capacidade de examinar. E depois, examinando, a gente ora para o Senhor, me perdoa. Eu preciso ter força para vencer isso, eu não estou conseguindo. Porque tem coisas que a gente não consegue sem ajuda. E foi Jesus que falou: ainda bem, sem mim, nada podeis fazer. Às vezes a gente tenta na força do braço, não consegue. Tenta na força do braço, não consegue. Tenta na força do braço, não consegue. Sem mim, nada podeis fazer. Estou acompanhando um caso bem de perto. Uma pessoa com algumas dificuldades comportamental e por causa disso está pagando um preço sério e alto. Os pais preocupados com os filhos como nós somos, tentando ajudar.
e aconselhando o filho a procurar um terapeuta. Eu achei interessante a resposta. O filho falou, não vou procurar terapeuta, não. Eu vou tentar sair disso sozinho. Isso é bom. Isso é bom. Deus honra quando a gente se posiciona. Até porque o que muda a nossa história não é aquilo que a gente gosta de fazer, mas é aquilo que a gente decide fazer. E às vezes a gente tem que decidir algumas coisas que a gente não quer. Já pensou eu ter que decidir que eu vou parar de tomar café? Se eu fizer isso aí, gente, vocês me internam, porque eu não vou parar de tomar café, não. Vou tomar meu café. Não. Você tem que decidir uma coisa que você gosta. Como é ruim, né? Você saber que você tem que decidir uma coisa que você gosta. Você que gosta de carne, a partir de hoje, você não pode comer carne mais não. Você não pode, mas eu posso. Aí você vai falar assim, pastor, mas o meu freezer está cheio de carne. Já que você não pode comer, leva lá para casa. Amém, gente? Eu termino aqui. Esta história lida aqui, ela é interessante. Por que Jesus dobrou o lenço? Porque ao terceiro dia, o que aconteceu? Ao terceiro dia, a morte não pôde detê-lo. O túmulo está vazio. Não tinha nenhum corpo lá. A morte não pôde segurá-lo, porque aquele que vive e continua vivendo pelo século dos séculos, se faz presente no nosso meio, que é o Senhor Jesus. Vamos orar neste momento, Pai. Graças te damos, porque a tua presença é sentida no nosso meio. Muito obrigado pelo sacrifício do Senhor na cruz. Ao terceiro dia, o Senhor levantou, ressuscitou, e a morte não pôde detê-lo, porque o Senhor venceu a morte. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, porque sem ele, o que seria de nós? Nós não temos palavras para agradecer, Senhor, a atitude que o Senhor teve para conosco, os teus filhos. Mas ainda bem que não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. E se o Senhor nos escolheu, é porque o Senhor viu em nós coisas que nós não teríamos condições, nenhuma capacidade de ver. Que nós queremos, a partir desse momento, é sermos verdadeiramente uma terra boa, para que toda semente que for lançada, ela possa produzir. Não só na nossa vida, mas como na vida desse semeador. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que vão nos ajudar a distribuir a ceia, por favor, se aproxime. Você que está aqui pela primeira vez ou pela segunda vez, fica de fora não. A ceia não é minha e nem sua. A ceia é do Senhor. Então, quantos elementos